Muito bem, querido aluno e querida aluna do IMP, professor Léo Van Holt, para a gente terminar de revisar o assunto processo legislativo ordinário, pessoal, tá? Vamos ver o artigo 66 da Constituição Federal. Muito bem, gente. O caput do artigo 66, né, pelo amor de Deus, a deliberação executiva, tá bom, gente? Sanção ou veto é o assunto que a gente vai revisar agora. O 66 caput diz assim: a casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Então, gente, a sanção é a concordância com o projeto de lei, o veto, né, a discordância, e a gente agora vai revisar os principais aspectos para a gente levar para a prova sobre a deliberação executiva, tá bom? O parágrafo primeiro, gente, e aí, pessoal, eu tenho que começar com, já adianto a vocês, que eu quero começar com a literalidade do artigo 66, porque é o que cai em mais de 90 a 95% das questões, tá? Uma ou outra cobra alguma coisa a mais, que obviamente nós vamos ver, mas vamos partir do início logo para encarar o que mais cai. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte, muito bem, gente, a gente sabe que o veto é total ou o veto é parcial. Agora, o veto parcial, ele pode incidir sobre metade de um inciso ou metade de um artigo ou de um parágrafo, ou eu tenho que ter alguma outra, né, algum outro conteúdo mínimo para poder vetar? Pois é o parágrafo 2º dizendo que o veto parcial somente abrange texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Então não é possível, é possível você vetar apenas uma linha, apenas um inciso, mas não metade do inciso, metade do parágrafo ou metade do artigo, eu estou falando o caput do artigo, tá bom? Né? Então tem que ser, são os chamados dispositivos legais, gente. Artigo, parágrafo, inciso e a linha, também tem o item, eu tenho que vetar o dispositivo legal inteiro para eu poder respeitar a regra do veto parcial. Muito bem. Além dessa observação de que o veto pode ser total ou parcial, a gente tem a ideia de que o veto ele pode ser fundamentado em uma inconstitucionalidade ou em uma contrariedade ao interesse público. A partir dessa realidade, gente, eu posso classificar o veto em veto jurídico, político e jurídico-político? Sim, porque é exatamente isso. O veto que se baseia na inconstitucionalidade do projeto de lei, a gente chama de veto jurídico. O veto que se baseia na contrariedade com o interesse público, veto político. E se houver os dois argumentos juntos, veto jurídico-político, ok? Então, é o que a gente tem, tá? Ainda no parágrafo 1º do artigo 66. E, além disso, nós temos o prazo, gente. Qual é o prazo que o presidente tem para vetar o projeto de lei? 15 dias úteis. Esse prazo, inclusive, é considerado de repetição obrigatória para estados e municípios, tá bom? Contados da data do recebimento, 15 dias úteis. Muito bem, gente, ele tem esse prazo de 15 dias úteis e ele tem um outro prazo para comunicar o presidente do Senado os motivos do veto. Qual é esse prazo para comunicar o presidente do Senado os motivos do veto? 48 horas, tá bom, gente? São esses dois prazos que eu peço encarecidamente que você memorize, tá bom? E que o Supremo, só um detalhe, o Supremo já entendeu que esse prazo de 48 horas ao presidente do Senado, ele está dentro do prazo de 15 dias úteis, que não seria 15 dias úteis mais 48 horas. Eu tenho 15 dias úteis para vetar e comunicar o presidente do Senado, tá? Não dá para extrapolar esses 15 dias úteis. Muito bem. Pessoal, existe veto tácito? Não, não existe veto tácito, existe sanção tácita, tá bom? Que é
o que diz o parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importa sanção. É a sanção tácita, tá bom? Agora, cuidado que o parágrafo 3º, na sua literalidade, fala em 15 dias, sem especificar, mas que, na verdade, o parágrafo 3º está cometendo uma omissão, né, indevida, na verdade, porque o certo é prazo de 15 dias úteis. Apenas cuidado com essa literalidade do parágrafo 3º, tá? Muito bem, gente. Então, temos um veto expresso, ele não pode ser tácito. Nós já vimos que o veto pode ser total ou parcial. Vimos que o veto pode ser jurídico, político ou jurídico-político. E de tudo que a gente falou até agora, gente, eu quero que vocês entendam que o veto também tem que ser motivado, porque exatamente os motivos da contrariedade ao interesse público ou da inconstitucionalidade é que serão analisados pelo Congresso. Então, veto tem que ser motivado, inclusive os motivos serem encaminhados em até 48 horas ao presidente do Senado. Muito bem, gente. Os parágrafos 4º e 6º, tá, do artigo 66 falam sobre a deliberação do veto. Pergunta: a deliberação do veto ocorre em sessão conjunta do Congresso? Sim, é em sessão conjunta do Congresso, não é em sessões privativas da Câmara e do Senado, é o Congresso em sessão conjunta. Em quantos dias a contar do seu recebimento, gente? Em 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto aberto ou secreto. Como é que o Congresso delibera sobre o veto, gente? Em voto aberto ou secreto? Em voto aberto, da maioria simples ou da maioria absoluta? Da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, por favor, a gente tem a ideia de que a grande maioria dos casos de votação dos deputados e senadores é votação aberta. A gente praticamente só tem votação secreta de senador nas sabatinas que são feitas no Senado para aprovar, por exemplo, um ministro do STF. Aí o voto continua secreto, tá? Mas, de resto, a perda de mandato, o veto aqui é voto aberto e da maioria absoluta de deputados e senadores, porque o Congresso tem a última palavra sobre o veto, gente. Mas não é simples derrubar um veto. Eu preciso de maioria absoluta na Câmara e maioria absoluta no Senado, no sentido da derrubada do veto, para que o veto do presidente não prevaleça. É uma ideia de respeito também à posição do presidente da República. E o parágrafo 6º diz assim: esgotado sem deliberação o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata. E eu te pergunto, ficando sobrestadas as demais proposições até a votação final do veto? Sim, ficam sobrestadas as demais proposições nas sessões conjuntas do Congresso até a votação final. Leve essa literalidade do artigo 66, parágrafo 6º, para a prova, tá bom? Não deliberado em 30 dias, ele começa a trancar a pauta em relação às demais deliberações, pautas da sessão conjunta do Congresso. Parágrafos 5º e 7º, gente, para a gente finalizar essa literalidade da sanção ou do veto, tá? Digamos que tenha ocorrido sanção tácita, ou, na hipótese até mais drástica, digamos que o veto tenha sido derrubado pelo Congresso Nacional. Eu te pergunto, se o veto for derrubado pelo Congresso Nacional, quem é que promulga a lei? O presidente do Congresso ou o presidente da República? Se você responder o presidente da República, eu fico muito aliviado, porque são milhares de questões que vão tentar trazer um peguinha, dizendo, poxa, já está ali no Congresso, né? O Congresso derrubou o veto, o presidente do Congresso já promulga a lei. Nananina, não. O presidente da República, como chefe do Estado brasileiro e como chefe do governo e da administração federal, ele é a autoridade que a Constituição escolheu
para, emprestando a sua autoridade, atestar que o ordenamento jurídico foi inovado com um projeto de lei aprovado pelo Congresso e que isso primordialmente é promulgado, porque a promulgação é um atestado de veracidade, tá, e de obrigatoriedade daquela lei que vai ser publicada, dado por grandes autoridades, as mais altas autoridades. E no Brasil, a mais alta é o presidente da República. Então, em qualquer situação, pelo amor de Jesus Cristo, veto expresso, veto tácito, derrubada do veto, não importa. Quem promulga a lei ordinária ou complementar é o presidente da República, como autoridade primordial para promulgar. Se ele não o fizer em 48 horas, vai para o presidente do Senado fazer. Se ele não o fizer em novas 48 horas, vai para o vice-presidente do Senado, que aí a Constituição não dá prazo, não diz nada, e a doutrina diz, ele é obrigado a fazer, tá bom? Então, essa é a realidade que a gente tem da promulgação. Pessoal, uma pergunta agora da doutrina e da jurisprudência do Supremo, tá? Isso aí costuma cair, tá? Eu acho que é os 10% aí dos 90%, tá? A mais pode botar na conta disso aí. O veto, assim como a sanção, é irretratável? Sim, pelo amor de Deus. Uma vez que o presidente ele completou, né, o veto, publicou, comunicou ao Senado, isso não pode ser objeto de revisão, de retratação. Não existem dois vetos, um seguido do outro. Uma vez que o veto foi levado a efeito, levado a cabo, não é possível um novo veto, porque ele é irretratável. Da mesma forma, a sanção. Então, a sanção que ela é publicada, às vezes é parte vetado, parte sancionado, então isso vai para algo que não pode ser objeto de uma nova decisão. É irretratável. Tá? E uma outra coisa que eu queria perguntar, gente, que também está dentro desses 10%, é o seguinte, tá? Quando o presidente da República veta parte do projeto de lei e sanciona parte do projeto de lei, isso significa que tudo volta para o Congresso e alguma coisa é publicada somente após a apreciação final do Congresso, ou o presidente da República, quando sanciona parte do projeto de lei, ele já manda a parte que ele sancionou para promulgação e publicação, que vai se transformar em lei, enquanto a parte que foi vetada vai ser encaminhada para o Congresso Nacional para saberem se derruba ou se mantém o veto. É assim que acontece? Ou é da primeira forma, nada é publicado e espera a decisão definitiva do Congresso? Não é desta última forma, gente. É da forma como eu havia comentado, de imediatamente ser promulgada e publicada a parte que foi sancionada, ainda que esteja pendente a análise do Congresso sobre a parte vetada. Tanto que muitas vezes vocês veem, né, leis, quando vocês vão estudar para concurso, escrito assim, vetado, artigo 8º, vetado, parágrafo 2º, vetado, e a lei é publicada. Pode ser que o veto tenha sido mantido, ok, mas pode ser que aquele veto ali ainda esteja em apreciação do Congresso. E se posteriormente aquele veto for derrubado, a lei, olha que curioso, a lei é republicada, aquela lei que já tinha sido publicada, com a parte que tinha sido sancionada originalmente, a lei é republicada com o mesmo número, mas agora com a inserção dos dispositivos cujo veto foram derrubados, que passam a vigorar de agora por diante, né? Respeitando a cláusula de vigência da própria lei. Então, a lei ela é imediatamente promulgada e publicada em relação à parte que foi sancionada, ok? Num sistema argentino, tudo fica esperando a decisão definitiva do Congresso. No sistema brasileiro, não é assim. Gente, o veto ele vai ser, portanto, apreciado pelo Congresso.
O Congresso pode derrubar parte do veto e manter parte do veto? Sim, pode também, mas, de novo, parágrafos inteiros, incisos inteiros, alíneas inteiras, itens inteiros, e com a observação de que aquilo que for publicado, gente, tem que fazer um sentido, né? Tem que fazer um todo de sentido, tá? É muito importante entender que não dá para simplesmente sair vetando e sancionando coisas malucas. Aquilo que resta na lei, tá, tem que fazer sentido em si, tá? Sob pena de injuridicidade desse veto ou dessa derrubada do veto. É apenas uma observação doutrinária que eu faço. E para finalizar mesmo, gente, eu quero só comentar que quem se submete à sanção, tá, ou veto, é projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar e projeto de lei de conversão, tá, que é previsto, bom, no artigo 62 da Constituição, parágrafo 12, e no artigo 12 da Resolução número 1 de 2002 do Congresso. Quando o Congresso aprova uma medida provisória com modificações, essas modificações, elas são inseridas na medida provisória no formato de um projeto de lei de conversão. Tramita no Congresso um projeto de lei de conversão, que é fruto da medida provisória, com algumas sugestões de emendas a serem incorporadas nela. Quando o projeto de lei de conversão é aprovado, ou seja, a medida provisória é convertida em lei com alterações, então a gente vai ter esse projeto de lei de conversão objeto também de sanção ao veto. Projeto de lei ordinária, projeto de lei de complementar e projeto de lei de conversão são as matérias sancionáveis. O resto, PEC, resolução, decreto legislativo, não se submete à sanção. E aí vem a pergunta também que não quer calar. A sanção do presidente supre eventual vício de iniciativa, ainda que seja a iniciativa exclusiva do próprio presidente, a sanção supre vício de iniciativa, gente? Nunca, não mesmo, nem a pau, nunca diga isso, tá bom? Então, é a sanção não supre vício do processo legislativo, nenhum dele, tá bom? Nem o vício de iniciativa é suprido pela sanção, e isso também despenca em prova. Para finalizar, gente, a publicação nada mais é do que a publicação do texto promulgado, e é a publicação que marca o momento da vigência da lei e, portanto, é pressuposto para a sua eficácia. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial. Esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial. Quando tem esse intervalo, a gente chama de vacância da lei, período de vacância, vacatio legis, e que a lei vai ser publicada, mas ela só vai vigorar daqui a 30 dias. Um período de vacância, tá, entre a publicação e a vigência da lei. Esta é a publicação e, graças a Deus, terminamos o processo legislativo ordinário. Um abraço, porque depois a gente vai revisar o processo legislativo, os processos legislativos especiais. Um abraço, pessoal.